Graça e paz, amadas, sejam muito bem-vindas para essa super aula. Aqui a gente vai falar sobre mau comportamento e como corrigir. Vou trazer a ciência e vou trazer a Bíblia também, para a gente ouvir, ver o que Jesus já falava. Hoje é um dia muito especial, inclusive eu trouxe até ele aqui comigo para me ancorar. É muito lindo porque quando esse projeto começou, que o Senhor me deu essa sabedoria e eu entendi que esse criar não era comigo, era com Ele, que o Senhor ele era o maior interessado na educação dos nossos filhos. Cada vez que eu estudava a Bíblia, a ciência, uma voz muito forte falava ao meu coração, mas isso tem na Bíblia. E de um jeito muito lindo, muito mágico, muito inexplicável, eu fui compreendendo as escrituras, sabe, daquilo que estava escrito. Eu cheguei a sonhar com ovelhas, quando o Senhor estava ali me mostrando que a vara se referia ao bastão que os pastores usavam para guiar as ovelhas. Então hoje a gente vai falar assim, vamos trazer vários versículos bíblicos para desmistificar, para que a gente possa compreender o que realmente o Senhor já falava ali para a gente, porque de fato ele é o maior interessado, né? Afinal de contas foi ele que nos criou, que nos formou. Sejam muito bem-vindas. Quem estiver aqui puder encaminhar essa live, ela só vai ficar salva até domingo, tá? Ela não vai ficar aqui disponível, mas as alunas que já foram inscritas lá no grupo vão receber e vão ter acesso a essa aula de hoje, né? Pra gente falar desse mau comportamento, pra gente mudar o nosso olhar, pra talvez a gente olhar como Jesus olha pra gente, que conhece a nossa história, conhece o nosso desenvolvimento humano, tudo que foi construído até aqui. Então sejam muito bem-vindas. Hoje também a gente vai estar abrindo as inscrições para o curso. Mas eu estou aqui hoje não por uma estratégia, mas porque o Senhor me chamou. E de um jeito diferente, eu até gostaria de começar essa live orando para entregar esse momento a Deus, porque eu fiz isso antes, eu estava já me preparando para estar aqui, mas eu não escrevi nada. Eu falei até para minha equipe hoje, para quem está me ajudando aqui, eu disse, eu não escrevi. Eu vou deixar o Espírito Santo falar, assim como ele falou no meu coração já, sabe? Quando eu orei a Deus e disse, Pai, se o Senhor está me dando esse filho, então dá-me sabedoria. E eu não imaginava que o Senhor ia me trazer até aqui para hoje falar disso, para hoje ter um curso, né, onde o único curso que une neurociência e Bíblia, um curso completo, com vários temas. Deus até colocou as pessoas na minha vida que pudesse completar e a gente trabalhar e falar. Então eu vou rapidinho orar aqui, entregando ao Senhor. Sejam muito bem-vindos, vocês que já estão aqui, para a gente poder iniciar de uma forma muito entregue a Ele, porque essa live hoje é dele. Ai, Pai, obrigada, Senhor. Eis-me aqui como instrumento em Tuas mãos. Usa-me, Pai, que sejam tocadas as vidas, que essa live alcance, Pai, aquelas pessoas que o Senhor já tem falado, que talvez aquela mãe que orou também pedindo sabedoria e de uma forma muito divina, Senhor, que essa live alcance esse coração, que seja o Espírito Santo aqui falar, que a gente possa ter o Teu olhar, Senhor, para nossas crianças, para nossos jovens, para que a gente possa escrever uma nova geração, para que a gente possa ressignificar a nossa, para que a gente possa olhar para os nossos pais também com muita compaixão daquilo que eles deram, porque foi o melhor. Assim como cada mãe que está aqui hoje também está dando o seu melhor, Senhor, e que sejamos essa mãe segundo o coração de Deus, que não é uma mãe perfeita, porque a perfeição ela não existe, a perfeição é Tua, mas que a gente possa reconhecer e recomeçar sempre que for preciso, nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos. E eu já Te agradeço por tudo, Senhor. Que o Senhor traga, que o Senhor me use e me leve nas vidas que o Senhor quer transformar hoje, para a honra e glória do Senhor. Essa é a minha oração de gratidão, amém. E eu vou começar agora trazendo a ciência para a gente poder compreender. Vou deixar meu Jesus aqui, que eu vou estar olhando para Ele. E para a gente poder conseguir compreender um pouquinho, então nessa live a gente vai falar sobre o mau comportamento, sobre esses comportamentos desafiadores e como corrigir. Existe
um mito muito grande e um medo de muitos pais quando têm acesso à informação, à educação positiva, de muitas vezes acreditar sobre essa permissividade, sobre o não educar uma criança. E não é nada sobre isso. Mas quando a gente compreende sobre o desenvolvimento desse cérebro, eu vou até trazer ele para a palma da minha mão para a gente conseguir compreender melhor. Então, o nosso cérebrozinho, ele desenvolve de baixo para cima. Então, o bebezinho, e assim, existe uma esterogestação também. Então, quando a gente nasce, nosso cérebro, vou dividir esse cérebrozinho em 3 partes. Então, a gente nasce com o nosso primeiro cérebrozinho, que fica bem perto da nossa medula espinhal aqui, né? Bem pertinho da nossa coluna. E esse cérebro, ele já é programado para funções básicas, que eu não preciso pensar muito na hora de fazer, que é piscar, batida, né, do nosso coração. Então, tudo que vai garantir a nossa sobrevivência é chamado de cérebro reptiliano ou primitivo, né? E ele tá aqui o tempo todo para nos manter em alerta, para avisar quando o nosso corpo sente fome, sede e nos manter nessa vida. O nosso segundo cérebro, ele fica bem nessa região aqui da ponta do nariz, bem nessa região centro. Aqui é chamado de cérebro mamífero ou cérebro das emoções. É justamente onde está a sede, né? A sede de todas as nossas emoções. E ele é o segundo a se desenvolver. Após o nascimento, ele já começa a desenvolver. E toda a experiência que esse bebezinho ele já vai tendo em contato com essa família, ele começa a sentir, a se perceber nessa segurança, nesse colo. E existe uma necessidade muito básica desse segundo cérebro, que é se sentir visto, amado e pertencente. Então eu preciso me sentir visto, amado e pertencente para sobreviver, porque esse pertencimento garante a minha sobrevivência. Então o bebezinho, ele vai sempre, a criança ali, ela vai sempre buscar por esse olhar para ter a certeza de que ela é amada, porque eu preciso me sentir amada. Por isso que quando a gente leva para a neurociência, muitas vezes a gente já nasce com a nossa própria autenticidade, com a nossa essência. A ciência chama isso do desenho original do ser humano. Então eu já nasci com uma certa essência, com uma certa criatividade, com meus temperamentos, né? E a Bíblia é muito linda porque ela traz em relação aos dons. O dom de servir, o dom de pregar, o dom de liderar. E quando o meu dom ele é colocado em risco, opa, eu prefiro pertencer, porque é o que garante a minha sobrevivência. Então eu prefiro pertencer e me sentir amado do que ser quem eu sou. Só que isso tem um preço muito alto, né? Até na nossa fase adulta. Então nessa construção desse segundo cérebro, que também fica a nossa amígdala, que é esse nomezinho amígdala, porque se parece mesmo também com a amígdala da garganta. Mas é ela que, como se ela fosse um radar, e ela funciona como um sinal. Olha, sua autenticidade está em risco. E aí ela, olha, eu estou sentindo essa emoção que eu nem conheço, não sei nem o que é, estamos em perigo. E ela vai alarmar. Ou quando algo é colocado em risco ali, né, no primeiro cérebro primitivo, ou nas emoções, ela vai manifestar algo que ela tem sentido nesse corpo e que a coloca em risco. O nosso terceiro cérebro, por que a gente precisa entender isso? Porque a palavra do Senhor diz como na palavra dele? Que há um tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes, quando a gente não compreende sobre o desenvolvimento do cérebro, a gente quer antecipar as coisas. A gente quer muitas vezes alfabetizar uma criança cedo demais e trabalhar esse intelectual. A gente olha para essa criança como uma criança manipuladora, uma criança que manipula seus pais, que é muito esperta, muito inteligente. Inclusive, essa ideia de erradicar o lado mal da criança, ela vem lá de trás, né, da pedagogia nebulosa. A gente chama assim porque é uma tradução livre alemã, a gente traduz como pedagogia nebulosa, mas os livros de educação que circulava por toda a Europa lá no século 17, 18, né, prevaleceu até o século 20, que acreditava que a criança nascia suscetível ao mal e que esse mal ele precisava ser arrancado pela raiz o mais cedo possível. E muitas vezes, por conta desse pensamento, muitas crianças elas eram expostas ao frio extremo, ao calor extremo,
para poder criar essa força. Hoje a neurociência ela já desmistifica tudo isso, exatamente porque essa região que a gente chama de córtex pré-frontal, que fica logo atrás aqui da nossa testa, né, toda essa região frontal, ela só começa a se desenvolver a partir dos 4 anos de idade. Então, por volta dos 4 anos, antes disso, a criança ela é 100% emocional. E aqui é que tá. Quando a gente encontra, né, e a gente vai falar da birra, que muita gente vê essa birra como um mau comportamento ou um fruto do pecado, uma manifestação pecaminosa, quando na verdade antes dos 4 anos, a criança ela não tem o córtex pré-frontal. Então é impossível, e aqui a gente já consegue até separar o que é criancice do que é mau comportamento, porque o pecado, ele precisa ser intencional. E tem muita gente que acredita que a criança nasce com pecado, né? Que nem na pedagogia nebulosa. E não é verdade. Porque para ser pecado, precisa ser intencional. E essa parte lógica do nosso cérebro, que é intencional, que tem controle de impulso, com os pensamentos lógicos, ela não está desenvolvida. Então é impossível, quando a gente fala de uma criança muito pequena, de que ela é manipuladora, de que ela está manipulando, na verdade ela está sendo espelho, ela está devolvendo aquilo que ela tem aprendido com esses adultos, que muitas vezes somos nós que manipulamos. Vai lá que a mamãe vai dar uma balinha para você, se não fizer não vai ganhar. Então esse tipo de chantagem emocional vai criando um repertório. Lembra que eu acabei de falar que a gente não nasce com o nosso cérebro pronto, então ele vai se desenvolvendo aqui fora. Então tudo que eu vou preenchendo nessas emoções, eu vou criando um repertório. A ciência traz que nossa espécie, ser humano, nasce com os bilhões de neurônios já pronto e que eles vão se conectando de acordo com o que eles vão vivendo aqui. Por isso que eu falo que o Senhor, ele é o maior interessado, porque a conexão que a gente vai criar é o que vai definir esse futuro adulto, se de fato ele vai ser um adulto pecador ou não. Porque o que Paulo fala na sua palavra? Sejais como criança para o que é mal, mas adultos no seu modo de pensar. Quem tem o cérebro maduro da relação? Então o pecado, quando ele só entra, depende do que você alimenta. E a Bíblia fala muito sobre isso. Por isso que a gente fala, né, que nenhuma criança nasce pecaminosa. Isso aqui é bem polêmico quando a gente traz. Por quê? Porque o pecado ele é uma semente. E a própria Bíblia fala aqui, eu até trouxe esse versículo para dividir com vocês. Deixa eu ver aqui, né? Que aquilo que você alimentar é o que cresce, seja o alimento da carne ou seja o alimento do espírito. E é muito lindo também que a gente fala sobre isso, e aqui eu tô entrando já numa parte bem profunda, né? A gente vai falar um pouquinho mais, e eu garanto a vocês que no curso tudo é bem mais profundo do que isso. Quem semeia para a carne, isso tá em Gálatas 6:8, da carne colherá destruição, seja ela para dentro ou para fora, porque a agressividade ela pode ser implosiva ou explosiva. Quem semeia para o espírito colherá a vida eterna. Então, é muito nesse olhar que a gente tem para a criança, e que se a gente muda esse olhar de a criança mal para a criança que precisa de ajuda, então aquilo que eu semear é o que vai crescer. E do jeito que você se imagina na sua alma, assim você é. Por isso que as crianças pequenininhas, elas vão construindo essa identidade. E a ciência fala muito sobre isso, é muito lindo. Quando ela traz que os primeiros 3 anos de vida da criança é o que vai garantir quem será esse futuro adulto. E, gente, isso é muito lindo, porque quando eu olho para esse cérebrozinho voltando aqui, e eu sei que a minha criança ela não tem ainda maturidade ou essa região que começa a se desenvolver a partir dos 4 anos e só termina aos 25, né? Então eu sempre falo, nós somos a espécie mais evoluída do planeta, mas que mais demoramos a se desenvolver também. E esse cuidado que a gente precisa ter, por quê? Porque o que eu vou semear no coração da minha criança é o que vai ser alimentado lá na frente, é o que vai prevalecer lá na frente. E antes de falar sobre a vara e sobre vários outros temas que eu também separei para trazer nessa live, tem uma coisa muito interessante na Bíblia, que as pessoas costumam falar desse nascer de novo.
Por que eu tô falando sobre isso? Porque quando a gente olha para a criança como um mau comportamento, né, como nas crenças da pedagogia nebulosa, lá nos séculos antigos, eu acho que ela precisa nascer de novo. E eu queria trazer um versículo da Bíblia para vocês, muito lindo, porque Paulo fala de um nascer de novo, mas ele também fala de quem nunca esteve longe de Deus. Então, eu acredito muito... Deixa eu ver se tá aqui. Peraí, eu anotei para vocês para trazer. Tá em Timóteo, aqui. Em 2 Timóteo 1,5. Quando Paulo se refere a Timóteo, ele fala assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Quando a gente lê o livro de Timóteo, é muito lindo, porque a gente não fala de um nascer de novo em Timóteo, porque ele nunca precisou se afastar. Muitas vezes a gente, como mãe aqui, né, como aconteceu comigo, e eu acredito com muitas, nesse despertar da vida, quando eu oro a Deus, que eu trago para vocês, né, pedindo sabedoria, o que o Senhor me fez ver foi a minha história. Então eu precisei nascer de novo, porque eu precisei olhar para a minha história. E a minha história, ela já começa na primeira infância de um apego completamente inseguro, de uma rejeição, de uma criança que foi adotada aos 2 anos e meio. Então aqui a gente já vê um repertório de abandono, de ameaça. O que o meu cérebro internaliza com isso? Perigo. Eu nem luto mais, porque aí a gente entra, né? Quando o nosso cérebro entra nessa ameaça, e aqui eu vou falar também, ainda ali pela fase dos 2 anos, do que acontece, bem profundo, né, gente? Falei pra vocês que essa live era profunda. Porque quando a gente fala de mau comportamento, é mesmo muito profundo, não dá pra ficar no raso, sabe? Porque senão a gente não vai conseguir mergulhar e a gente continua olhando pra criança como se ela fosse um problema e não alguém que precisa de você. Então, quando eu olho pra minha história lá atrás, que o Senhor me fez ver, a gente como mãe, vamos precisar nascer de novo, para que a gente possa não repetir os padrões que a gente recebeu. Então, o nosso repertório de educação, o que a gente recebeu na nossa educação? Castigo, a maioria de nós, castigo, gritos, palmadas. Alguns passaram por essa permissividade, e a gente vai falar dela também nessa live, pela permissividade, pela negligência. Então, qual é o repertório que eu tenho hoje? Nenhum. Porque ou eu vou castigar e punir meu filho por aquilo que eu tô vendo, porque foi o que eu recebi, ou eu vou simplesmente, não quero repetir os padrões que eu recebi, então eu vou fingir que não tô vendo, ou eu é só uma criança e aí eu vou ceder, muitas vezes diante de uma frustração intensa. E quando eu faço isso, eu vou criando um repertório, vou criando uma comunicação e conexões dessa construção mesmo para essa criança. E aí, quando eu cresço nesse lugar como adulto, ou de uma permissividade, de uma negligência, ou de um autoritarismo extremo, qual é o adulto que eu vou me tornar? E é muito lindo, né? Porque em Samuel, 1 Samuel, diz que, ou é 2 Samuel, deixa eu ver, eu anotei aqui. O Espírito Santo vai falando, algumas coisas eu anotei, outras não, vou trazendo para vocês. Mas fala aqui em 1 Samuel 16:7, né? Que o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E a gente vê isso mesmo na Bíblia, do quanto que, como mãe, quando eu entendi tudo isso, quando eu quando eu decidi que eu queria oferecer uma educação para o meu filho, eu passei a estudar, diante de muitos comportamentos desafiadores, eu não sabia como lidar e eu me culpava. E eu me sentia uma mãe péssima. E eu dizia, como assim? Eu estudo tanto e ainda assim eu não tô conseguindo fazer aquilo aqui nos livros. Por isso que não existe uma ferramenta. E muita gente chega achando que educação positiva é ferramenta, que a gente vai dar ferramentas. Chega na minha mentoria muitas vezes no acompanhamento individual, querendo que a gente resolva um problema e entregue ferramentas. Olha, quando sua filha fizer assim, ou seu filho se comportar de tal forma, você age assim, assim, assim. Não tem sobre isso, não é
Porque eu estava lá com todas as ferramentas do conhecimento, entendendo sobre o desenvolvimento do cérebro, que foi o que eu comecei a contando para vocês, desse cérebro trino, né, onde a gente tem o cérebro primitivo, o cérebro mamífero e o nosso cérebro mais intelectual, que é o nosso córtex pré-frontal. E eu entendia tudo isso, mas na prática, quem eu era? Uma mãe muitas vezes que congelava, uma mãe muitas vezes que passou pela permissividade, eu acredito que vocês também. Uma mãe muitas vezes que foi autoritária, mesmo com todo o conhecimento. Por quê? Porque quando eu olhava para o meu coração, eu entendia que aquela história era minha, não era do meu filho. Que aquilo era um gatilho do meu coração de alguém que não pôde chorar, que foi castigado em nome da educação. E tudo isso, amados, assim, quando a gente fala não de um lugar de pais ruins, mas de um lugar de que era o máximo que a minha mãe sabia. Por quê? Porque a maternidade ela é esse encontro com a própria sombra. Isso é o que a ciência traz. Mas a palavra do Senhor diz que os filhos são um presente, uma herança. E todo presente, essa herança que a gente recebe, é algo que vem que a gente herda. Então toda herança ela é herdada dos nossos antepassados, nossos pais, nossos avós. E esse presente que a Bíblia fala é uma oportunidade para a gente olhar para a gente. Então eu só consegui transbordar na vida do meu filho quando eu olhei para a minha própria história. Quando eu entendi que muitas das minhas atitudes não eram maus, eram traumas. Era de alguém muito ferida também. E nesse caso a gente vai precisar nascer de novo. E negar esse eu automático, né? Que a Bíblia fala sobre o negue-se a si mesmo, carregue sua cruz. É difícil mesmo. A parte mais difícil da maternidade é quebrar esse ciclo. É negar esse, muitas vezes, automático, essa reação automática que a gente vai tendo. Porque existe uma construção agora da gente olhar para a nossa história e entender. E aí, vamos falar da vara. A tal polêmica vara, né? Que está lá em Provérbios 25, quando a Bíblia diz que a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. A ciência, ela fala sobre esse guiar, voltando para esse cérebrozinho na palma da minha mão. Imaginando a criança nesse lugar aqui, no auge dos seus 2 aninhos, 3 aninhos, que é quando normalmente começa a manifestar essas emoções, né? Porque o bebezinho, ele ainda vai sentindo muito mais ali nesse apego seguro, dessa sobrevivência mais primitiva. E quando ele começa a ter acesso com esse desenvolvimento, com essas experiências ali já nos primeiros meses, ele começa a acessar, e a ciência até fala, né, da poda neural, mas ele começa a acessar emoções que ele não tinha acessado antes. E aí, como mãe, quando a gente não tem essa informação e olha para a criança, o que a gente faz quando a gente vê numa cena clássica a criança dando uma birra, se jogando no chão, gritando, batendo? Qual é a nossa reação normalmente? Se vocês quiserem trazer aí nos comentários, vocês podem trazer. Qual é a nossa reação normalmente? Ou a gente tenta calar a todo custo, então a gente bate, a gente grita, a gente põe de castigo, ou a gente cede. E aí quando eu falo para vocês que o autoritarismo e a permissividade, ela é o mesmo lado da moeda, ela não é o oposto, são frutos de uma educação sem conhecimento, e a palavra diz que a verdade vos liberta, que o povo pereceu por falta de conhecimento, que Deus ele envia o conhecimento e ainda assim o povo rejeitou. Então muitas vezes essa informação chega até você e a gente negligencia. E a gente não olha, sabe, para que realmente o Senhor está falando. Então essa aqui é uma grande oportunidade. Então quando a gente vê essa criança nesse sofrimento, o que acontece? O que eu preciso? O que a ciência traz para mim? Que a gente vai ensinar essa criança a navegar. Então a gente não controla as emoções, a gente navega. Eu trouxe até aqui, eu trouxe meu cérebro, né, o cerebrito, mas eu trouxe também aqui, ó. Quando a gente vê uma criança tendo essa reação de raiva, de explosão emocional,
né? A gente chama dentro do sistema nervoso, vou trazer a ciência e depois a gente vai ver na Bíblia, porque é exatamente isso que o curso ele vai mostrando para vocês. A gente vai vendo na ciência, porque foi assim que Deus falava no meu coração. Cada vez que eu estudava a ciência do desenvolvimento humano, uma voz muito forte falava no meu coração. Isso tem na Bíblia. Então é por isso que a Bíblia fala sobre isso. Então faz sentido agora. Porque eu entendia, mas eu não compreendia aquelas palavras. E eu vou trazer para vocês, tanto na neurociência quanto na Bíblia também. Então quando a ciência traz aqui, vamos imaginar essa criancinha acessando essa raiva numa cena clássica, dentro do mercado. E aí ela pede para essa mãe sorvete. Essa mãe diz não. E tem mãe que fala assim, nossa, meu filho não aceita não. Você dizer um não pra ele, nossa, é pra aceitar? A gente aceita, gente, todo não que a gente recebe na vida? Se eu aceitasse, eu nem tava aqui dando essa aula pra vocês, porque a minha história, meus traumas, meus medos e o que eu ouvi, até porque o que eu trago pra vocês é muito, muito, muito profundo. Eu tô trazendo a educação positiva, a educação consciente, respeitosa, que numa cultura onde as pessoas invisibilizam a criança, bate em criança, defende que eu apanhei e não morri, eu sou quem eu sou pelas palmadas, então assim, já é tão difícil falar sobre isso. Aí eu ainda boto uma pitada de Bíblia, né? E aí vocês imaginam como não é nas minhas redes sociais? Quantos comentários eu não recebo por dia? Quantas perguntas muitas vezes dizem assim, não, vamos sentar, vamos para a Bíblia, então vamos para a Bíblia. Então, quanto que eu não recebo sobre tudo isso? E imagina que coragem. Quando as pessoas falam, você é muito corajosa, eu sou. Mas essa coragem não vem de mim, não. Vem de Deus, né? Ele é que nos faz forte e corajoso, como ele fala, né? Seja forte e corajoso, pois eu estou contigo. E eu sinto essa coragem o tempo todo, porque é o que fala no meu coração e foi o que transformou na minha vida. Então, quando a gente vê essa criança numa cena clássica, normalmente, né? Dentro do mercado, e a mamãe fala não, ele não vai acessar, ai que legal, não vou tomar um sorvete agora porque, né, eu tô já doente, eu já tô gripado, ou por exemplo, eu vou almoçar, eu acabei de me entupir de doces, então não, por quê? Porque essa região, vou trazer o cérebrozinho que tá aqui, que é o nosso pensamento lógico, pensante, não tá desenvolvido. Então essa criança ela não consegue ter esse raciocínio, né, de sair desse lugar dessas emoções e trazer essa condução para cá. A gente não consegue. É difícil para nós adultos. Quem dirá para um cérebro que ainda está em desenvolvimento? Então, o que a ciência traz? Essa criança, ela precisa de um guia. Ela precisa de um adulto que consiga navegar com ela para que ela chegue aqui. Para que ela consiga ter essa clareza. Mas isso só é possível através do quê? Da conexão. Eu preciso primeiro me conectar com ela, porque o erro de muitos pais é, diante de um comportamento desafiador, querer explicar aqui. E o que a ciência traz? Como esse cérebro ele é responsável, lembra que eu trouxe aqui, por garantir a nossa sobrevivência? Então, quando a amígdala cerebral, ela avisa, ela dispara, opa, tem alguma coisa errada aqui, tá inundado de emoções, eu tô sentindo medo, tô sentindo raiva. Ela é programada também, muitas vezes, para quê? Ver como Deus ele é perfeito, né? Quando, lá naquela época, né, mais primitiva, quando a gente vê, por exemplo, um pedaço de pau na nossa frente, se eu uso o meu cérebro lógico para, será que isso é mesmo um pedaço de pau? Ou será que é uma... Não vai dar tempo. Daqui que o teu cérebro lógico entra em ação, você já é picado e morto. Então, o que esse cérebro precisa fazer? Reagir o mais rápido possível. Primeiro, eu pulo para trás. Depois é que vai entrar o meu pensamento e dizer, não era uma cobra. Isso não é perigoso, meu Deus, que susto. Mas por quê? Se o meu cérebro é lógico aqui, né, ele entra em ação primeiro, ele não garante a nossa sobrevivência. Então a amígdala, ela funciona como esse radar. Eu preciso avisar que está em perigo, pula para trás, foge, luta. Depois você avalia se isso realmente é perigoso ou não. Se essa avaliação entrar primeiro, a gente não estaria aqui. A nossa espécie não teria evoluído. Então, muitas vezes, a gente vai precisar
usar da nossa agressividade, da nossa raiva, para colocar um limite, para pular para trás, para tomar aquele susto imediato. Então, quando a criança entra aqui, qual é o erro de muitos pais? Tentar falar com ela aqui. Mas, filho, olha, eu sinto muito, a mamãe não vai dar o sorvete. E a criança tá aqui, se esgoelando. Não vai poder, porque não é assim. E a criança continua aqui. Nesse momento, quando a gente entra nesse modo sobrevivência, a parte racional do nosso cérebro ela é desligada. É lindo, porque quando eu olho para a palavra, sabe o que a palavra nos fala em Provérbios? Que a palavra certa, na hora certa, é como um desenho de ouro feito na prata. Muitas vezes, como pai e mãe, a gente não tem filhos obedientes porque a gente falha na nossa instrução. Porque o mestre, o sábio, a mulher sábia, ela sabe o tempo e o modo certo de falar. Então, quando a minha criança ela tá aqui, não é hora de você explicar a lógica. Ela não vai mesmo te ouvir. É o momento da gente olhar para isso aqui. E é muito lindo quando a Bíblia fala, porque quando a gente fala do fruto do Espírito, né? Ele fala que o fruto do Espírito ele é amor, ele é temperança, ele é mansidão, ele é domínio próprio. E o primeiro ensinamento que a gente vai ensinar aos nossos filhos é esse domínio próprio. Quando eu falei para vocês o erro de muito, quando a gente não compreende sobre o desenvolvimento desse cérebro na palma da mão, é a gente querer antecipar. É a gente achar que a criança é manipuladora, é intencional, né? Ela fez isso porque ela pensou, quando na verdade ela não tem nenhum córtex pré-frontal para pensar. Quando a gente quer alfabetizar essas crianças muito cedo, quando na verdade o primeiro ensinamento que a gente vai ensinar é sobre as suas emoções. É como navegar, por isso que nós chegamos aqui como adultas, hoje a gente nem sabe fazer isso. E aí a gente olha para tudo isso e diz, que mal. Mal para quem? A gente pune as crianças muitas vezes pela sua imaturidade. Na verdade, quem somos mal somos nós. Que esse cérebro maduro, a gente consegue pensar e ainda assim, muitas vezes decidimos não mergulhar nesse conhecimento. Decidimos que não é a hora, não é pra mim, tá muito caro, não vou pagar, prefiro gastar com uma pizza. Isso sim é maldade. Porque a gente fala tanto que ama nossos filhos e que a gente morre por eles. E se a gente viver por eles? E se a gente decidir mergulhar por eles? E se a gente decidir ressignificar a nossa vida? O curso ele foi pensado com tanto cuidado de tudo isso que eu estou trazendo para vocês, que isso não ficasse só na informação, sabe? Do que realmente é, tão científico, tão isso, tão aquilo, que eu preparei aulas de autocuidado, porque eu entendi que quando eu estava sobrecarregada, cansada, atarefada, e a realidade de muitas mães hoje, sozinha e solo, porque os homens que foram ensinados ali a serem fortes, eles permanecem aqui, ó. Eles nem aprenderam a navegar. E aqueles que receberam gritos, castigo, palmada, no momento que eles estavam tendo essa intensidade, essa intensa frustração, sabe para onde ele vem? Para cá, ó. Esse aqui é o nosso congelamento. Lembra que eu comecei falando do nosso cérebrozinho? Então, quando a criança faz uma birra e a gente bate, ou a gente negligencia, ou a gente pune, ou a gente cede. Ai, tá bom, filha, toma esse sorvete, toma. Ou ela continua aqui, então agora é assim, né? Entendi como é que a gente pede as coisas. Ou quando ela recebe castigo, palmada, ela deixa. Porque o nosso cérebro, ele tá garantindo a nossa sobrevivência. Então, se tá perigoso demais, e esse adulto, que a gente tem esse medo, né? Ai, se você não bater no seu filho, ele vai dar na sua cara. Nossa, né? Olha o teu tamanho. E aí, quando a gente acha que é o certo punir por esse mau comportamento, a gente acaba trazendo pra cá. Quantas mães hoje estão aqui, ó, congeladas? Quantos pais, quantos homens estão vivendo nesse sistema de congelamento, nos vícios? Aqui, ó, o vício. Vício em tela, vício em trabalho, vício em sexo, vício em drogas, vício em álcool. Vício. Para esconder essa dor, para não viver aqui no modo luta e fuga, porque aqui é perigoso, então eu congelo. E aqui, ó,
que é o nosso lugar de segurança, que é quando a gente encontra o nosso Jesus, né? Que ele fala, venham a mim, todos que estão cansados, aflitos, eu vos aliviarei. Aí a gente não vem para cá e os nossos filhos permanecem aqui. E aí quando a gente volta a falar da vara, que eu comecei trazendo para vocês, que é a vara da disciplina da sabedoria. Sabe o que essa palavra significa no hebraico? Shebet. Essa vara se refere ao bastão que os pastores utilizavam para guiar as ovelhas. Realmente, se você deixa a criança entregue a si mesma, se a gente vê uma criança vivendo nessa frustração intensa e a gente julga, e a gente olha para essa criança como o menino mau, ao invés de olhar e dizer, nossa, ele precisa da minha ajuda, ela, por não ter essa região e por saber que somos nós que vamos construir, porque nós somos neuroarquiteto do cérebro dos nossos filhos, eles vão permanecer nesse lugar de luta e fuga ou paralisia. É esse adulto que ele vai crescer. Por isso que a Bíblia fala que a vara da disciplina vai dar sabedoria, porque sem ela a gente morre. Envergonha a sua mãe, claro. Quem é o cérebro maduro da relação? Agora aqui tem uma coisa, como é que eu vou guiar uma criança para um lugar que nem eu estou? Quando eu falo para os pais assim, como é que você lida com a sua raiva? Como é que você lida com os teus sentimentos? Sabe que esse congelado aqui, ontem a gente falou na live com a doutora Priscila, tudo tá bom, tá tudo bem, ele aceita tudo. Ele tem medo de se posicionar e ele é que adoece com as doenças autoimunes, porque ao invés de eu colocar essa explosão para fora, eu coloco para dentro. Todo o lixo emocional para dentro. Por isso que hoje o Senhor nos convida a um olhar diferente, a sermos verdadeiros guias das nossas crianças, para que a gente vá ensinando elas a navegar. E quanto mais eu faço essa repetição, é muito lindo, né? Porque de fato o cérebro aprende com repetição. Eu vou me tornando esse adulto que eu vou conseguindo estar aqui, que a gente não vai estar o tempo todo, mas aonde você fica mais? Anestesiada no trabalho, tentando fugir do que realmente, colocando a criança para fazer inúmeras atividades, é natação, é judô, é escola integral, porque eu não sei lidar quando meu filho chega e me oferece, quando meu adolescente chega e me oferece um olhar para dentro. Então esse é o convite, né, da gente poder olhar aqui e ver não a aparência, mas o coração. Porque quando a gente olha para os nossos filhos e entende, a gente sabe que não é mais sobre um sorvete. Muitas vezes eu não vou mesmo poder ceder, mas eu vou estar ao lado, eu vou ser amparo, assim como Cristo é nosso. E quando a gente fala dessa fé, a gente fala de que a vida, Jesus ele fala numa passagem, né? No mundo tereis aflição, mas eu venci, eu vos aliviarei. Ele não nos olha, ele sabe que somos pó. Ele fala aqui em Mateus, que eu acho lindo, não julgue. Não julgue para que vocês não sejam julgados. É muito lindo porque a gente olha muito da nossa essência e não do que está no coração do outro. O olhar para o coração. Então, o mau comportamento, ele na verdade é um alimento daquilo que você entrega. E a criança, ela não tem o córtex para ter intenção. Então, tudo que é mal, ele precisa ser intencional. E como ela não tem ainda esse cérebrozinho desenvolvido, não há maldade mesmo no coração dessas crianças. Por isso, amados, que Jesus ele fala aqui o tempo todo, sejais como criança. Ele traz aqui, né? Aquele que não se converter e vos tornar como criança jamais herdará o reino de Deus. Porque o reino é semelhante às crianças. Deixe vir a mim os pequeninos. Ai daqueles que fizer tropeçar quem já está no caminho. É lindo porque quando eu trago para a ciência, a gente estuda sobre o desenho original do ser humano. E quando a gente fala desse desenho original, a gente fala dessa necessidade única, básica, desse caminho de volta para casa.
talvez seja esse o convite. E quanto mais desafiadora é a criança, mais ela carece de amor. É fácil a gente amar uma criança boazinha, né? É fácil a gente amar a criança quando ela se comporta bem, quando ela atende todas as nossas expectativas. Mas a Bíblia fala que Cristo prova o seu amor, que Deus prova o seu amor quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, ou seja, quando menos merecíamos. A Bíblia fala que todos carecem da glória de Deus. E essa glória, quem é Deus? Qual é a glória de Deus? Se Deus é amor. E é lindo porque a ciência ela traz exatamente sobre isso. O amor, ele cura, 1 Pedro 4,8, uma multidão de pecados. É muito fácil a gente amar a criança boazinha, mas é quando ela mais nos desafiam que ela mais carecem desse amor, desse olhar de empatia, desse abraço, muitas vezes, de entender que não, ela não é aquilo, porque é uma construção. E a identidade, eu sempre falo muito para os pais, assim, vamos fortalecer essa identidade dos nossos filhos, quem nós somos, porque foi nesse resgate da minha identidade, de quem eu sou, que eu consegui ressignificar a minha história e hoje transbordo no meu filho, que muda a história de uma geração. E aí quando a gente fala de honra, né, aos pais, é justamente a gente poder olhar e se levantar e ressignificar, porque foi uma geração de pais feridos, e pais feridos feres. Então a gente acaba trazendo nossos avós, nossos pais, nossos antepassados deram melhor, mas quando Deus ele levanta, eu acredito muito que essa é uma geração de pais e mães que Deus tem levantado, para que assim como Timóteo, voltando a trazer a história de Timóteo, que eu acho linda, a gente possa começar a boa obra desde sempre. Então Paulo, quando ele fala assim, pois desde criança você conhece as escrituras, as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé. Então a história de Timóteo é que, por ele ser muito jovem, poucos acreditavam nele, porque a maioria dos pregadores naquela época eram homens mais maduros. Mas por que Timóteo, tão jovem, era tão sábio? Porque conta da sua avó, Lloyd, e da sua mãe, que habitou primeiro. Então, pois desde criança ele já conhecia. E eu acho que esse é o maior convite que a gente pode oferecer. O curso Criar com Jesus, ele não é só para os pais de criança, mas é para aqueles que vão ser futuros pais. Porque eu digo para vocês, se eu tivesse acesso a essas informações antes, eu não teria feito um enxoval, gastado comprando berço e montando aquele quarto dos sonhos. Para mim, hoje, o maior enxoval e presente que a gente pode dar aos nossos filhos é a nossa sabedoria. Durante a infância ainda é possível, porque o cérebro ainda está em conexões muito altas, então a gente consegue resgatar essa criança e escrever uma nova história na vida delas. Aos nossos jovens também, eu só lembro sempre os pais de que é possível reconhecer e recomeçar. Os nossos adolescentes anseiam por isso também, por isso que eu me preocupei em trazer aulas também para mães de pré-adolescente, que a gente fala dos 8 aos 12 anos, e são pouquíssimos cursos hoje que traz essa fase de travessia, que sai da infância, né, vai atravessando na fase de Rubicão. E muito lindo, porque a Carol Biami, que ministra essa aula maravilhosa. A gente fala de adolescência, que é com a Carol Spence, que é já um olhar e um resgate para esse adolescente. E muitas vezes a gente vai precisar nascer de novo, mas um convite que eu sempre faço é que os nossos filhos possam conhecer, e que a gente não eduque filhos, que a gente não veja nossos filhos crescerem, né? E serem quem são, apesar da infância, e sim por causa dela. Então eu acredito muito nesse levantar, nessa construção agora, porque é libertador, nesse olhar de cuidado. Assim como Timóteo, né, que não precisou nascer de novo, porque não fala desse nascer de novo, porque ele nunca se afastou de Deus e desse Deus que habita dentro de nós, né? Então muitos hoje vão precisar, muitos pais vão ter acesso, e eu sempre falo, é a parte mais difícil, mas é transformadora, que a vara seja para guiar. Tem um versículo muito lindo, aí a gente vai mergulhando, a gente fala de vários. Aqui uma mãe reparando a relação com a minha filha na adolescência, a Pri trouxe. É possível, e os adolescentes eles anseiam muito por isso, né? É um curso muito completo, eu trouxe até para vocês aqui.
com material exclusivo, com acesso vitalício, comigo guiando. Então a gente tem mentorias em grupos também, para as mães poderem trazer, e a gente vai olhando cada caso daqueles alunos que estão ali. Agora com certificado. Então tem o certificado de conclusão do curso, do Criar com Jesus. Uma mãe perguntou, é normal uma criança ser tranquila nos 2 anos e ter essa fase nos 5? Muito, muito. É justamente pelo desenvolvimento do cérebro mesmo. A gente espera às vezes aos 2 anos, mas às vezes quando a gente não olha, e aí eu vou trazer uma coisa muito interessante para vocês, assim, por que a permissividade ela é tão violenta? Porque se eu não olho para o meu filho, eu sempre falo, gente, aqui o meu trabalho é outro, né? Eu estudei para lidar com as birras, mas eu tenho uma criança que normalmente coloca toda a agressividade para dentro como eu. Então eu sou muito assim também, eu sou aquela pessoa que me autocritico, autocobrança muito forte. Então a chance de uma doença autoimune é muito maior nesses casos, porque ao invés de explodir, eu implodo. Então normalmente as crianças elas vão guardando isso e em algum momento isso vai precisar sair. E que bom que ainda temos 5 anos e que agora ela está conseguindo expressar. Talvez porque agora você começou a olhar para isso também e as nossas crianças elas se sentem mais seguras de expressar. Talvez no momento dos 2 anos, como a gente vai, é um processo que a gente vai vivendo também, talvez ali ela sentisse, porque existe uma neurocepção do nosso cérebro também. Tudo isso a gente vê com muita profundidade, gente, no curso é muito profundo. Então, por isso que eu falei para vocês, não existe ferramenta e não tem como ficar no raso. Só que ao mesmo tempo que eu não queria deixar os pais nesse raso, eu me preocupei também para não entregar algo tão técnico, sabe, tão difícil, tanto que as aulas gravadas, elas têm no máximo 20 minutos, porque são injeções diárias. Eu queria que os pais pudessem assistir tudo isso com muita leveza, e não com um repertório de 1 hora de aula, e a gente ali, porque eu precisava abraçar essa mãe ali junto, porque como eu falei pra vocês, eu tive acesso a essas informações, mas eu me sentia uma péssima mãe, quando na prática eu não conseguia. Então eu precisei desse trabalho, foi muito que eu me preocupei. Por isso que no curso tem aulas ao vivo. Então são 24 aulas gravadas, mas tem mais de 11 aulas ao vivo. Então além do encontro comigo, que é uma mentoria em grupo, que é ao vivo, depois fica gravado para os alunos, mas é ao vivo para que a gente possa compreender, para que a gente possa se aprofundar nas aulas que foi gravada. Ali sim, porque eu vou conseguir pegar na mão, sabe? E com as profissionais também acontece ao vivo. Fica gravado depois, mas também é ao vivo. Então a gente fala sobre educação sexual, adolescência, diagnóstico, né? Um olhar além do diagnóstico, que é com uma mãe também, que ela é especialista em parentalidade e é uma mãe atípica, a Deise Gurgel. Vou trazer sobre autocuidado, sobre rotina, sobre consciência de raça e classe, que essa aula tocou muito o meu coração, né? Que a gente fala de redução de danos. Por quê? Para quem Jesus veio? Então, muitos esperavam o rei entre os palácios. Naquele tempo, né? Como existia uma promessa, naquele tempo, as mulheres que eram virgens e estavam num padrão de vida entre os reis e as rainhas, elas esperavam receber. Para quem Jesus veio? Então eu sempre falo, o olhar de Deus foi para os mais vulneráveis mesmo, para aqueles que ninguém enxerga. Então muitas vezes é essa criança que passa despercebido, são os pobres, são os negros, e eu creio muito que é uma aula que o Senhor estaria olhando para essas pessoas, e a gente poder conversar isso com os nossos filhos, porque eu sei que muitas mães vão viver em contextos diferentes. Então a ciência ela fala sim de um trauma racial, né, e das crianças negras que vão sofrer e de uma forma muito diferente. Então a gente conscientizar tanto as crianças brancas como as crianças negras é muito importante. Por isso que eu sempre falo, Jesus estaria olhando para eles. E aí eu trouxe essa aula que é linda, ministrada pela Nathalie, que é a Ná e a Jéssica. Tem as crianças e seus diferentes temperamentos também, né? Porque cada criança é única. A Bíblia fala sobre isso. Quem tem o dom de servir, quem tem o dom de pregar, quem tem o dom de liderar. E fala da mulher sábia.
E a sabedoria, quando em Provérbios fala assim, que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, a palavra edificar, ela é extrair. Vocês sabiam que essa palavra edificar no original significa também extrair? E uma mãe sábia, ela vai saber extrair o melhor de cada filho. Então, para quem é mãe de 2, 3 filhos, vai naturalmente perceber que existe uma diferença nesse temperamento, que é um temperamento nato, a gente já nasce com ele. Por isso que tem crianças que, como eu falei para vocês, né, da minha história, que há crianças que vão congelar muito cedo. Eu fui essa criança, então eu congelei dentro desse contexto meu lá nos primeiros anos de vida, os meus 2 anos. Então eu congelei, e durante a minha infância eu fui essa filha mais apagada, mais boazinha. E há crianças que vão permanecer lutando, que eu até falo, que bom que ele ainda está comunicando, que bom que ele ainda não desistiu, né? Que normalmente são os pais que me procuram, são das crianças mais desafiadoras, que trazem esse comportamento mais desafiador. E é lindo que ele ainda está comunicando. Normalmente isso acontece porque aquela criança ainda está nesse lugar de sobrevivência do nosso cérebro, né? Aqui, do nosso sistema simpático, ainda comunicando essa luta. Há crianças que vão estar aqui, ó, congelada, que já desistiram. Que estão aqui, ó, o dia inteiro na tela, sabe? Que aceita tudo, que não se posiciona. E quem disse que Deus não quer que a gente não seja sábios em nos posicionar? Então a gente vai ter uma aula com a Lani também, falando de temperamentos. Essas aulas, gente, com essas profissionais, elas são ao vivo. Ao vivo aqui, quando a gente pode trocar, falar, argumentar, comentar. Depois fica gravado, claro, para aquelas que não puderem, mas o ao vivo é sempre uma mágica, né? Identificar sinais de atraso no desenvolvimento. Essa é uma aula com uma psicopedagoga, a Luana. E quando a gente fala desse cérebro, é importante a gente acompanhar esse desenvolvimento, entender como é que está desenvolvendo, porque hoje muitas crianças são diagnosticadas de forma precoce, ao invés de a gente olhar para esse ambiente. É uma aula também muito importante, né? Porque há um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia fala sobre isso. Educação positiva na sala de aula. É uma aula, quando eu anunciei, existem profissionais que são pais e professores também. Então é um curso, sim, para todos que lidam com crianças e adolescentes. É um curso para pais. É um curso como mãe também, eu precisei entender um pouco mais da sala de aula, das escolas, do que é possível, do como que eu poderia chegar com o professor e falar. E a Mari, ela traz isso muito lindo, ela como pedagoga que está ali em sala de aula, de uma escola, inclusive, que a gente tudo admira muito, né? Porque os gestores dessa escola são bem conscientes, e ela vai trazer isso tanto para os pais poderem entender, como também olhar para esse professor, como para os professores também. Então é um curso que vem também muitos profissionais. Tem aula com a pediatra, com a doutora Tassiana Santos, né, que é como permitir que nossos filhos seja quem ele nasceu para ser. Então a mentoria tem muita coisa mesmo. E hoje tá com valor promocional que vai ficar agora, faltando 5 minutos. Quem já tá no grupo, que fez as inscrições, vão receber em primeiríssimas mãos agora as inscrições. Daqui 5 minutinhos, provavelmente, elas vão estar recebendo. Os primeiros inscritos, aí dentro de 24 horas, vai ter acesso ao curso no valor que foi lançado a turma anterior. Então, ele vai pagar menos de R$100. O curso vai sair por um total de R$697 à vista, ou em 12 vezes de R$72, nas primeiras 24 horas. Então, até amanhã, às 4 horas da tarde, a gente continua nesse valor. Depois disso, vai para 997, que, como vocês viram, né, com essa riqueza toda, vale. Mas hoje você ainda consegue pegar por menos de R$100. A Bia colocou uma pergunta aqui, ó. Tenho 2 de idades próximas, 1 ano e meio de diferença. Então, nos 2 anos, estava com um de 6 meses. Então, acabou sendo despercebido, eu acho. A gente fala dentro do curso também sobre irmãos, tá? Você vê o que aconteceu aqui? Veja, você tem 2, idade de 1 ano e meio. E aí você falou pra mim que aos 2 anos ela provavelmente passou mais tranquila. Ou seja, ela foi sentindo. Ela é uma criança que eu acredito que ela foi sentindo, e a gente vê isso porque a gente vai tendo um acompanhamento, tá, Bia? Acompanho toda a sua história ali
E ela vai sentindo, conforme o irmão vai crescendo e ela vai se percebendo, qual é o meu lugar? Será que eu sou vista aqui? Será que eu sou amado? Será que, porque para garantir minha sobrevivência eu preciso garantir meu espaço? E talvez agora aos 5 anos ela está conseguindo expressar, talvez por essa consciência que você começou a ter agora, ela começou a se sentir mais segura, tem muito disso também. Por isso, quando eu falo, os pais se gabam muito da criança boazinha, né, que não manifesta o mau comportamento, e a gente não olha, a gente acaba atropelando essa criança. Talvez você tenha dado esse espaço agora e ela se sente segura em trazer para essa mãe como ela se sente. Então é acolher, e a gente vai aprendendo a fazer isso com maestria, porque, né, não é só nessa teoria, é olhar para essa mãe, porque mãe de 2 já tem uma demanda dobrada, mãe de 3 então não adianta a gente também não olhar para essa mãe que está aí tentando dar conta de 2 crianças, praticamente na mesma faixa etária, que aí demanda bastante também. Então esse autocuidado, ele é primordial para que a gente possa olhar para essa mãe, para que ela consiga olhar para esses filhos. Por isso que a gente tem aula também com a Gabi, falando aqui de Mindfulness, né? A Gabi traz o autocuidado com a Gabi Aguiar, com ela mesma, e ela vai aprendendo, a gente aprender sobre respiração emocional, né? Sobre a respiração, sobre como conduzir, sobre como nomear também. A gente muitas vezes não sabe nem colocar o nosso próprio limite, né? A gente tá lá congeladinha também, porque a gente foi silenciada, calada. A vara que foi usada foi de forma errada e não como esse guia. E então a gente vai começar a olhar para isso, para que você consiga atender a necessidade de um filho e extrair o melhor de cada um deles. É muito forte, né, gente? Muito profundo. Foi tudo pensado com muito carinho. No curso a gente fala sobre obediência, filhos da obediência, que a Bíblia traz também muito forte, vocês vão entender. Aí a gente se aprofunda nisso do mau comportamento, a gente aprende que acolher não é ceder, sobre amor próprio e amor ao próximo, que é construído justamente aí nesses primeiros anos de vida, né? Então, quando a gente, a Bia que trouxe aqui na relação de irmão, é muito comum a gente querer que as crianças dividam, né? E aí a gente vai, muitas vezes, minando e tirando delas essa essência do amor próprio. Então a gente aprende também a fortalecer isso e esse amor ao próximo também. Então é a oportunidade da gente fortalecer essas relações entre irmãos, que normalmente vai acontecendo, a gente aprender a mediar, a falar com sabedoria, porque a mulher sábia, ela fala com sabedoria e ensina com amor, então a gente vai aprendendo também. A Bíblia fala muito das nossas palavras, que sejam temperadas, que não sejam palavras torpes, que sejam palavras de construção, e a gente vai aprendendo também sobre essa comunicação não violenta e educando filhos para a eternidade, né? Que eu sempre falo, beleza, eu uno a ciência e a Bíblia, mas existe um momento que a gente vai se separar, porque a ciência hoje, ela ensina a gente educar filhos para viver aqui na Terra, né? Os 100 anos de muita prosperidade, com uma inteligência emocional, com inteligência intelectual aqui na Terra. A Bíblia, ela nos ensina a criar filhos para viver na eternidade. Então a gente caminha juntos até aqui, mas os filhos e aqueles que crê numa vida eterna, a gente vai educar nossos filhos aí para viver essa vida eterna. E eu sempre falo, meu filho conhecerá a Deus através do meu relacionamento com Ele. Que a gente possa transbordar e ser esse espelho do amor de Deus na vida dos nossos filhos. Que a gente possa ter esse amor incondicional, que a Bíblia fala muito, né, do amor incondicional de Deus. Que a gente possa amar nossos filhos quando ele menos merecer, porque quando eles mais precisam. Que a gente possa olhar como Cristo nos vê, não pelo exterior, mas pelo interior. Que a gente possa compreender, nomear, ressignificar, amar, porque o amor, ele cura uma multidão de pecados. Então a gente tem medo de amar nossos filhos, mas é o amor que transforma. Foi o amor de Cristo que nos transformou, foi por amor que ele deu a sua vida ali naquela cruz. A gente crê nisso, então é sobre isso também que a gente vai vendo. 4 horas agora, as inscrições oficialmente abertas. Eu espero muito vocês aqui comigo para a gente mergulhar ainda mais, entendendo ainda mais sobre esse desenvolvimento do cérebro, né? Desse cérebro lindo. As alunas já devem ter recebido aí, minha equipe já deve ter enviado para ela, 4 horas, inscrições abertas. É a última turma desse ano e
vai ser uma honra caminhar, vai ser muito profundo, vocês vão ver, tem muito mais pra gente ver lá dentro, tem muito mais pra gente olhar para os nossos filhos, que não sejamos esses julgadores, que sejamos salvadores, que sejamos intencionais. Deixa eu ver, tem uma frase que eu acho que eu separei aqui pra vocês, né? Deixa eu ver aqui. Que acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns com os outros. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. A gente vai mergulhando sobre isso, sobre conexão. Por que obedecemos a Deus? O que é obediência na Bíblia? O que é obediência pro mundo? Que toda correção e disciplina começa no amor e na instrução. E que a gente aprenda a se comunicar melhor como mãe. Eu digo a vocês, transformou a minha vida como mãe, como pessoa e como esposa também. É lindo. E o criar é com Jesus. Sem Ele eu não sou nada. E aqui eu sou só um instrumento. E vocês vão ver muito profundo que Ele já falava sobre tudo isso. Quanto tempo de curso? Olha, eu acompanho as alunas da primeira turma até hoje. Eu tô sempre atualizando vocês. A primeira turma foi lançada o ano passado, mas elas sempre recebem alguma atualização. Então, acho que o tempo real do curso, assim, dura uns 3 meses para você conseguir completar todas as aulas, mas tem os encontros ao vivo, fica gravado, é vitalício. Você pode assistir no seu tempo também. Os encontros ao vivo que eu digo, vem e participa, porque é transformador. Mas o curso ele fica lá disponível. Dura mais ou menos 3 meses, mas assim, a gente acompanha essa família ali até hoje, sabe? Assim, uma vez aluno, ele é para sempre um aluno, alguém que eu vou estar sempre ali. Olha, gente, tem uma aula nova, tem algo novo, inovador, e eu sempre estou colocando nos grupos das alunas. Então é um caminhar junto. É para a eternidade, Bia. Não é só até aqui. Então a gente vai junto nessa. Tá? Vai durar mais ou menos 3 meses, mas eu vou te acompanhar aí por muito tempo ainda. De mãos dadas, para que a gente seja uma mãe segundo o coração de Deus. Não existe perfeição. Eu entendi isso porque eu me cobrava muito. Minha agressividade ela é toda para dentro. Mas eu entendi que eu sou uma mãe aperfeiçoada, sabe? Aquela mãe que é melhorada todo tempo, sempre um pouquinho, sempre aprendendo coisas novas, e a gente vai caminhando nessa. Gente, eu agradeço pelo tempo de vocês aqui. Eu espero que o Espírito Santo tenha tocado ao coração de vocês, tenha falado com vocês, que a gente possa olhar com o olhar de Cristo, que a gente possa criar com Jesus os nossos filhos, e vendo quanto amor, que a gente aprenda a amar como Ele nos amou, que a gente aprenda a falar como Ele fala ao nosso coração, que a gente seja sábio em extrair o melhor dos nossos filhos e que a gente veja eles como o Senhor vê, né? Que a gente possa recebê-los, porque aquele que recebe uma criança em meu nome, a palavra fala, né? Estará recebendo aí em meu nome, será salvo, porque o reino é dessas crianças maravilhosas, né? E amém. Amém, Pri. E eu espero vocês aqui desse ladinho. Um beijo. E aproveitem as primeiras 24 horas aí. Até a próxima. Até o curso Criar com Jesus. Obrigada, Deus.